E para analisar os temas que marcam a atualidade são meus convidados André Almeida e João Queiroz. Aos dois, boa tarde, bem-vindos, como sempre, ao Fecho de Contas. André, começando por ti, começando por estas quedas a que temos assistido nas matérias-primas, parece que o petróleo ainda tem margem para cair mais e quando vemos ainda hoje o crudo a negociar abaixo dos $50. Sim, eu diria que sim, e porque isto explicaria um bocadinho. Houve um primeiro movimento no dólar que, de um ano, digamos assim, quando vem dos $100 para esta zona da casa dos $50, $60, motivado, falou-se na altura discutiu-se as várias razões, motivado muito pelo aumento bastante substancial da oferta em virtude da tecnologia gás de xisto e do aumento da oferta através dos Estados Unidos. E neste momento, com o acordo que parece estar concluído entre o Ocidente e o Irão, aquilo que vai e que pode acontecer, e assumindo que o Irão voltaria aos níveis de oferta que tinha antes destas medidas de embargo, poderemos estar a falar de um incremento de oferta muito substancial e que só se virá a sentir essencialmente a partir de 2016. Não é? Portanto, só a partir daí é que vamos ter estas quantidades no mercado. Portanto, eu diria que o petróleo tenderá a continuar pressionado em baixo. Há quem diga que há um desvirtuamento entre a oferta e a procura no mercado de petróleo e que irá ser ainda mais agravado esse desvirtuamento com esta chegada do petróleo iraniano. Temos aqui o fator Irão, continuamos a ter aquela guerra que nós tínhamos entre a OPEP e os produtores de gás de xisto e petróleo de xisto dos Estados Unidos. Portanto, a OPEP tentou sempre manter o seu nível de oferta relativamente alto, porque países como, por exemplo, a Arábia Saudita tinham custos de produção muito baixos e, portanto, poderiam aguentar 2 anos com níveis de oferta altos e, portanto, petróleo nestes níveis, em níveis baixos. Portanto, temos aqui vários fatores, essencialmente pelo lado da procura, pelo lado da oferta, quando pelo lado da procura temos alguma estabilidade. Portanto, temos os Estados Unidos a recuperar um pouco em termos de crescimento económico, temos a zona euro a recuperar um pouco em termos de crescimento económico e depois temos os emergentes, nomeadamente quando falamos da China, em que aí temos um abrandamento económico. Portanto, há aqui um balanceamento em termos de procura global mundial relativamente estável, quando pelo lado da oferta temos claramente mais oferta a vir para o mercado. Sim, e é um bocado nesse sentido, até porque os Estados Unidos, no início deste mês, final do mês passado, tinha anunciado que tinha superado a produção da Arábia Saudita. Com as expectativas que havia, principalmente de que poderá haver a prazo uma estabilização quanto à produção da Líbia, do Iraque e do Irão, mais aumenta também estes níveis de oferta e vai continuando a pressionar os preços a prazo de 6 meses, 9 meses, 12 meses. Tudo isto, não há cartel como o da OPEP, ou OPEC, que continua. Há quem defenda precisamente, e não é de agora, que se reduzissem os níveis de produção para tentar fazer subir um bocadinho o preço, mas para já não tem sido esse o cenário. Daí também a minha questão há pouco para o André, que é este alegado desvirtuamento entre a procura e a oferta. Havia também aqui uma excessiva estimativa relativamente à questão da China. A quantidade que a China, e verifica-se, vamos falar mais daqui a um bocado também relativamente aos metais, aquilo que a China consumiria, ou seria expectável ou equilibrado esperar que a China pudesse consumir. Há 5 anos para cá, o seu crescimento económico vem dos 12-13% para os atuais 6,8%. 7%, segundo os últimos dados, a acreditar. E tal. Exatamente. Pronto, ajustando um bocado, provavelmente se houver assim, é uma desaceleração gradual, mas que tem um grande impacto. É certo que, por exemplo, a China deve ter o maior parque de automóveis neste momento, devemos estar a falar em quase 300 milhões de viaturas, provavelmente. Isso também corresponde aqui a algum nível de consumo, quando também há uma outra eficiência a nível dos automóveis que não havia aqui há uns tempos. No global, é este ajustamento entre a procura e a oferta que não há cartel nenhum que consiga criar aqui um consenso. Porquê? Porque vamos ter também aqui um efeito recursivo, ou dito de outra forma, chamada pescadinha de rabo na boca. Há muitos Estados que estão muito dependentes
das receitas que provém através das suas exportações Vimos de isso com crudo. Angola, por exemplo, Pronto, que teve que fazer uma revisão em forte baixa exatamente, dos uma forte preços do travagem. barril. Pois, e isso é um bom caso. Existem pelo menos mais de meia dúzia em que E eles vimos a próprios economia têm brasileira, a própria economia brasileira Sim, também a Venezuela, ressentir-se, a que... Venezuela. Exatamente. Elas próprias vão ter motivação e um estímulo para irem aumentando. E cada vez que o preço do crudo, se o preço do crudo continuar numa queda livre, provavelmente isso poderia ter aqui um impacto mais negativo. Depois há a questão do Porque- break-even das empresas, portanto, o preço que seria, Esse ponto já... seria aquela barreira, a que preço, ou qual será o novo break-even perante esta nova realidade? Poderemos já ter observado isso no segundo, entre o Dialbar do primeiro para o segundo trimestre deste ano, em que vimos muitas empresas a fazerem revisões dos seus budgets, dos seus orçamentos, aquilo que poderia ter também relativamente a investimento, relativamente a gastos. Os produtores de Shell Oil. Exatamente, o gás de petróleo de xisto ou xisto. bituminoso, o que seja, esses aí estão, neste momento, esses planos estão mais ou menos parados, senão também eu contribuiria aqui de outra forma. E depois, a montante também vai afetar toda a outra indústria, a chamada das indústrias renováveis, acaba por afetar também. No global, não havendo aqui, não havendo uma perspectiva de que haja alguma capacidade de um grupo de países começar a ter algum crescimento económico e que isso impacte numa maior procura de carbonetos, para já parece difícil que haja alguma Sim, recuperação desta cotação. E depois tudo isto também tem impacto também noutras commodities. Por exemplo, o que é a produção de grãos depende muito, portanto, quando falamos Os cereais. Exatamente, os cereais, portanto, depende muito do fator energético, seja pelos custos dos combustíveis, E seja temos o também café, pelos... por exemplo, a registar a maior queda entre as commodities, chegou a perder 23,5% e daqui a pouco vamos ver esse gráfico, mas também se sente, e é óbvio que quem consome esta matéria-prima, nomeadamente o petróleo, são os individuais ou as famílias como nós, são as empresas também noutra dimensão e, por exemplo, ainda ontem a Chesapeake Energy, a segunda maior produtora de gás natural dos Estados Unidos, anunciou que afinal não vai pagar dividendos este trimestre e quer poupar por ano cerca de 240 milhões de dólares, precisamente porque acaba por ser aqui começa-se a fazer as contas e começa-se a ver, bem, com os preços a caírem, vamos ter que reequilibrar aqui as contas e os orçamentos, porque senão não dá para tudo. Sim, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos e que nós percebemos foi relativamente aos projetos de investimento no gás de xisto, nós percebemos aqueles projetos que eram que tinham por trás empresas, grandes empresas com custo de financiamento mais baixo, com capacidade financeira mais baixa, tinham naturalmente o impacto financeiro do financiamento destas operações, que é muito elevado, conseguiam ter custos de operação mais baixos e permitirem aguentar os projetos a funcionar ou, eventualmente, até porem esses projetos em suspenso. Mas há também uma indústria de pequenas, médias empresas à escala dos Estados Unidos que tinham este tipo de investimentos e que eram financiados muito via mercado de capitais, dívida à yield, etc. e que neste momento tiveram que retroceder e vir para trás. Parece que esta queda do preço do petróleo não tem paralelo. E digo isto e pergunto-te isto porque o Morgan Stanley disse esta semana precisamente que não há paralelo na história para uma queda como aquela que se tem assistido, dizendo que, estou a citar, é bem pior do que a de 1986. Eu acho que sim, porque se nós recuarmos ao último pico do petróleo, tivemos o petróleo a 100 e muitos dólares, a quando? 2007, não é? Portanto, aí estávamos a falar de um mercado que era muito influenciado não só pelas questões de procura e oferta, mas também, se nós olharmos, por exemplo, aquilo que eram os open positions em derivados, eram muitíssimo elevados. Portanto, havia um grande investimento proveniente de mercados financeiros, investidores que não tinham nada a ver com este mercado em si das commodities, mas que estavam ali para investir financeiramente e apostar financeiramente nestas matérias-primas. A logística era diferente. Exatamente. Neste momento estamos
mais pela lógica, houve muito desinvestimento desses produtos. Quer dizer, nós, neste momento, o essencial do grosso dos portfólios de investimentos estão essencialmente em ações e obrigações, beneficiando de tudo o que tem acontecido ao nível quantitative easing nas várias economias, Estados Unidos, depois Europa, etc. Portanto, neste momento, é mais influenciado este mercado é mais influenciado pelas dinâmicas da procura e oferta. Um bocadinho aquilo que discutíamos há pouco, e menos por dinâmicas financeiras, digamos assim. Portanto, os intervenientes têm mais que ver com este mercado, e neste momento tudo aquilo que fomos falando demonstra-nos que não haverá falta de hidrocarbonetos para o mundo nos próximos 10, 20, 30 anos. Porque possa haver um choque na oferta. Aqui, exatamente. Agora não se fala em picos de produção, que já estive a falar que já foram ultrapassados. Neste momento fala-se um excesso de oferta para aquilo que possa ser a procura estimada de equilíbrio ou de curto prazo. Olhando para outras matérias-primas, João, e eu vou-te mostrar, e vou mostrar aos telespectadores, naturalmente, a evolução do ouro hoje, que curiosamente está a subir pela primeira vez em 10 sessões, mas a verdade é que estamos a ver o gráfico intraday, portanto, entre ontem e hoje, e estamos a ver uma correção. De resto estávamos a ver há pouco também em termos de valor absoluto, mas desde o início do ano, e estamos a ver esse quadro agora, esse gráfico, e principalmente nesta fase final, tem-se assistido a uma queda, eu diria, vertiginosa, e fazendo o balanço, perdeu a onça cerca de $200 desde o arranque deste ano de 2015. Há um dado curioso: havia um analista num artigo de opinião que escrevia hoje que o ouro estava a entrar ou já tinha entrado em estado de coma. Olhando para estes preços e para este comportamento que víamos ainda agora, parece também, obviamente, aqui uma metáfora, mas acaba por ser uma metáfora interessante. Poderá ser, até, e o que é que poderá estar aqui também na base? Esta semana também surgiu, já estou um pouco baralhado, não sei se foi no final da semana passada, foi o início desta semana, a China veio dizer que tinha uma parte daquilo que eram as suas estimativas em termos de reservas de ouro. O que é que aconteceu? Havia sempre uma grande necessidade da própria China também ter aqui alguma substituição de divisas, como por exemplo o dólar ou o euro, por ouro físico. Provavelmente também teve que ir ao mercado e suportar, para poder suportar a sua própria bolsa de ações. Tem que haver aqui um trade-off entre um ativo que não gera um rendimento, como é o ouro, portanto aquilo é algo que é tangível, mas por outro lado, não tendo um rendimento que se calhar tem mais um valor subjetivo ou um valor de segurança, se calhar vou ter que pôr de parte para... Exatamente, se calhar vou ter que colocar aqui vou ter que substituir isto por liquidez, porque vou ter que ajudar o mercado, senão de outra forma lá estou a imprimir, vou ter que anunciar um quantitative easing. Pois, já há dois grandes blocos económicos a fazê-lo, mais um terceiro, vamos ficar alagadíssimos em moeda. Agora, isso provavelmente fez com que levou a esta dinâmica. Depois, o outro conjunto também de metais, como por exemplo a platina, também está com um desempenho ainda mais pavoroso em termos de queda, de cotação, e a platina tem uma outra aplicação em termos industriais que o ouro não tem. Que leva a que muitas casas de investimento vão falando neste momento em 933 ou 940 ou mesmo 650 ou 680. Portanto, quando o ouro começou a fazer algum movimento, andávamos nos 250 ou 270 dólares a onça. E esteve décadas assim. Até que 2003, 2004, tivemos este arranque e chegou aqueles valores incomensuráveis. Neste momento, provavelmente, e esta é a parte que eu queria chegar. Se vamos ter aí o Fed a fazer um aumento da taxa de juro, e é provavelmente... que se explique que boa parte destas matérias-primas de que estamos a falar é negociada ou são cotadas em dólares. E aí, estando o dólar, e vamos olhar aqui como uma commodity, como uma mercadoria, por que não dizê-lo, como um dos principais elementos de exportação da economia norte-americana, exportação de dólares, se calhar faz algum sentido entre ter dólares e ter ouro, não havendo mais nenhum choque por parte da economia norte-americana, por parte do setor imobiliário, bancário, petrolífero, o que quer que seja, se calhar poderá fazer mais sentido trocar os metais, os ativos de refúgio, por alguns dólares, porque até fazem parte de uma economia que mostrou
crescimento, mostrou a redução da taxa de desemprego, mostra um outro grau de empregabilidade. Parece haver aqui, no global, ir reduzindo a sua exposição, os grandes portfólios que existem, institucionais, irem reduzindo esta exposição de metais gradualmente, porque também a procura por parte da economia real não justifica a sua manutenção, e ir trocando por ativos denominados em dólares e por países da periferia da Europa, por exemplo, poderiam fazer algum sentido Sim, eu associo muito daquilo que aconteceu, principalmente e vimos no curto prazo, o que aconteceu no princípio da semana. Eu acho que associo muito isso às declarações do governador da Fed, St. Louis, que dizia que existiam grandes probabilidades da Fed vir a subir taxas já em setembro. Isso, se associarmos isso ao facto de que aquelas quedas na segunda-feira vieram, principalmente começaram na Bolsa de Xangai, e se virmos que a China é o 7º maior detentor do ouro, associando tudo isso a esta argumentação que o João vinha trazendo aqui da questão do binómio entre ter ouro ou ter dólares, acho que isto tudo faz sentido. Se olharmos para o médio e longo prazo, todo o movimento que o ouro fez, nós apercebemos que existe aqui uma forte correlação negativa, por exemplo, com as ações. Não é? Nós temos índices acionistas muito valorizados, por exemplo o S&P 500, e que normalmente é utilizado também nos portfólios de investimento para contrabalançar, ou seja, ter ouro não é normalmente um investimento per si que um gestor de um portfólio de investimento tem, mas é para servir de contrabalanço relativamente aos outros ativos de risco, normalmente ações, que normalmente têm aqui uma correlação negativa entre os dois ativos. Portanto, o que tem acontecido, e nós vemos isso, por exemplo, o montante de exposição que ETFs têm relativamente ao ouro tem diminuído substancialmente nos últimos 2, 3 anos. Mas esta tendência, e nomeadamente, e quando falamos de matérias-primas, estamos a falar, e temos falado muito da questão das matérias-primas energéticas, das matérias-primas dos metais, e estamos a ver, por exemplo, o cobre, que também tem registado uma desvalorização durante a sessão de hoje, e agora vemos desde o arranque do ano, também nos últimos meses, aqui nomeadamente nos últimos 2 meses, a sofrer uma desvalorização mais forte. Mas e aquilo que também às vezes nos perguntam mas esta tendência vai manter-se, nomeadamente e porque estamos a ver os metais, vamos assistir a esta tendência descendente? Provavelmente algum espaço para poder continuar. Até quando? Dentro dos processos económicos que vamos observando, e principalmente na parte dos metais. Porquê? Porque quando muitas empresas mineiras ou extrativas, quando começam a ver a viabilidade de uma exploração mineira ou de um filão, vamos chamar assim, regra geral, vão olhando para aquilo que é a possibilidade de cotação ou a tendência do preço do metal nos próximos trimestres ou próximos anos para tornar viável aquele projeto. Nessa perspectiva, quando os processos de ajustamento em termos de preço, de queda de preço, da correção, demoram muito tempo e só são invertidos quando existe uma forte aceleração da componente económica. Quando do lado da procura começa a haver um desequilíbrio relativamente entre as necessidades que há para a produção, e coopera sempre por tudo a procura pela parte dos bens duradouros. Quando há um forte choque na parte destes bens e há uma grande procura no mercado, aí é que começa a haver alguma recuperação. Não parece que para já que possa haver aí, nessa perspectiva, esta dinâmica ou este estímulo, porque se olharmos para aquilo que são as estimativas do PIB mundial, andam entre a estagnação e as revisões em baixa. Pronto. Portanto, por aí, provavelmente vamos continuar agora naquele período recursivo, a chamada pescadinha de rabo da boca. Basicamente vai havendo revisões, vai-se reduzindo o preço e depois vai-se continuando a esperar mais um bocado, que o preço sacar mais um bocado. Exatamente. E isso vai criar... E neste entretanto também vai havendo empresas que vão reduzindo, vão fechando. Por exemplo, a ArcelorMittal teve que fechar ou cancelar ou entrar em processo de despedimento de algumas unidades. Algumas operações, exatamente. Pronto, Como é que fica, por exemplo, o café? Temos visto também o preço a cair e aí já estamos a olhar mais para outra geografia, nomeadamente para o Brasil e para os níveis de produção de café no Brasil.
O que é que explica esta tendência que vemos, nomeadamente desde o início de 2015, do café, aquela tendência descendente, e vemos o arranque do ano com os preços bastante mais elevados do que estão, ou do que têm estado nos últimos meses? Pensemos em termos de um país, de um Estado-nação. Provavelmente no seu portfólio de produto de exportação, se começa a haver um choque nos principais ativos, vai ter a tendência para ver aqueles que podem cooperar melhor para a sua balança. Nessa perspectiva, provavelmente vão aumentando aqui a quantidade neste caso de café, de soja, o que possa colocar no mercado, o grão duro ou que mais possa surgir, vão aumentando para tentando compensar algumas fragilidades do seu portfólio de exportações. Nessa perspectiva, provavelmente, estaremos naquela fase em que tentar ver, há aqui um ajustamento e esse também é afetado. O único, provavelmente, em que isso não acontece, acaba por ser um bocado o cacau, que aí também teve a ver mais as questões. Teve a ver, a produção também está mais restrita numa determinada geografia. Podemos dizer, fugir um pouco a esta crise, exatamente, esta pressão dos preços. E por questões de saúde humanitária, leia-se, ébola também afeta um bocado a capacidade produtiva nessa perspectiva. Agora, tudo o resto, estamos aqui numa dinâmica que provavelmente ou há aqui um aumento da procura, ou há uma alteração em termos de necessidades, mas que Sim, pode provocar relativamente ao café há um outro fator muito importante, é o facto de o principal produtor de ser o Brasil e o facto da forte desvalorização que o real tem tido. E, portanto, o efeito dólar é o primeiro ponto relevante relativamente ao café. Café, açúcar também, porque depende muito daquilo que o Brasil pode fazer e o facto também de procura-oferta, essas dinâmicas, não é? Mas aqui é sempre muito importante o fator cambial nestas commodities que são é que a sua produção é exclusiva ou muito significativamente feita num determinado país. Olhando para outra realidade desta semana, nomeadamente ontem, o leilão da dívida de Portugal a 22 anos, e há uma pergunta que eu estou a fazer desde ontem, foi uma maturidade e um calendário arriscado? Com tudo tão quente ainda em torno da Grécia, no dia em que o Parlamento grego estava a discutir e a votar as medidas que vão fazer parte deste terceiro resgate? Eu acho que não foi muito do meu ponto de vista não foi muito arriscado. Vários fatores que podem explicar isso. Primeiro que tudo, depois do acordo pré-acordo, chamemos-lhe assim, celebrado entre Grécia e os seus credores, a procura e a disponibilidade por parte dos investidores para ativos de periferia foi muito substancial. E se verificaram-se valorizações que levaram os tratamentos na ordem de 20 pontos base em Espanha, Itália, Portugal, esse tipo de dinâmicas. Depois, do ponto de vista mais técnico, dinâmica procura-oferta, esta semana era uma semana muito calma. Basicamente não tínhamos ninguém na zona euro a colocar dívida de médio e longo prazo. Tivemos apenas... curto prazo, tivemos bilhetes de tesouro, mas não tivemos exatamente, mas não tivemos obrigações de tesouro, emissões de médio e longo prazo. Portanto, essa dinâmica também estava relativamente salvaguardada. Com o Banco Central Europeu a ter dificuldade em colocar os 60 mil milhões, não é? E estamos a chegar a uma semana e meia de fechar o mês de julho. Sim, exatamente. Esse também era um fator muito relevante. Portanto, eu não achei que tivesse sido assim uma jogada tão arriscada. Depois, a obrigação em si, mais longa, que era a obrigação de 2037, era uma obrigação... Sim, eu refiro-me essencialmente a essa, de 22 era uma obrigação, anos e não necessariamente a exatamente, era uma obrigação que já não tinha o TEP, portanto, já não tinha um acrescento de mais dívida nessa emissão há muito tempo. Portanto, foi a emissão mais longa que nós tivemos durante todo o período de intervenção externa em Portugal. Era a obrigação mais longa que nós tínhamos quando pedimos ajuda. As obrigações mais longas que tínhamos eram 2024 e 2037. E depois, entretanto, já fizemos emissões mais longas. Portanto, não achei tão... Também partilhas deste nível de risco, chamemos-lhe assim, reduzido? Também, para aquilo que é o nosso grau de risco, o grau de risco percebido, tendo em atenção aquilo que são as estimativas de crescimento económico que temos em cima da mesa, aquilo que possa ser o nosso... É certo que nós temos o PIB potencial muito superior àquilo que temos, mas será sempre difícil lá chegarmos. Isso também é uma verdade. Serviu para, de certa forma, se marcar também aqui um certo distanciamento entre Portugal e Grécia?
ao nível... E Colocaria mais no nível subjetivo. Estamos, Sim, parece-me mais, nesta altura a ver o mercado ajustado secundário de dívida e Portugal há 10 anos, hoje, antes de virmos para o programa, estava a yield nos 2,6 de 2,58 e na Grécia praticamente a 12, mas olhemos para aquilo que Portugal pagou ontem no mercado primário, 3,5% a 22 anos, mais qualquer coisa, e aquilo que a Grécia paga há 10 anos, portanto, a menos de metade, 12%. Portanto, podemos dizer que, pelo menos a este nível, há uma percepção. Portugal e Grécia não têm nada a ver. Tem aqui algumas diferenças. Tem bastantes diferenças na realidade, assim como nós e os irlandeses. Não será comparável, são processos completamente distintos e concordo plenamente com a questão. Nós podemos ter ali também mais uma linha de longo prazo a piscar nas pantalhas e a ver como é que o mercado vai se comportar. É uma forma de diversificar também as maturidades. Exatamente. Apesar de um cupom de 4,1%, esta taxa média de 3,534 para um cupom de 4,1, não me parece que nós tenhamos no longo prazo taxas de crescimento económico próximas nem metade destas, mas... pronto, pode ser visto mais na lógica do custo de oportunidade, porque se nós olharmos, por exemplo, aquilo que o FMI nos cobra, o custo global de dívida que nós temos ao FMI é na ordem dos 4,7% de uma dívida que está neste momento na ordem dos 7 anos de maturidade. Médio e longo prazo. Portanto, estamos a falar de médio prazo e por alternativa a esta colocação, sim, continua a fazer sentido, não é? Desse ponto de vista. Do racional. Agora, do ponto de vista que falavas, em termos de crescimento, as perspectivas de crescimento, a nossa capacidade para ir pagar, naturalmente que isso é uma discussão um bocadinho diferente. Claro, e provavelmente vamos ter que ir substituindo cada vez mais depressa, ir pagando o que temos para o FMI e pelo menos durante este quadro, ou ir aproveitando enquanto houver este processo de quantitative easing que só deve terminar para setembro, outubro de 2016. Sim, pelos números, por exemplo, se nós olharmos para os números que o IGCP nos mostra, nós vemos que a dívida do FMI é este tal custo de 4,7%. Quando olhamos para a dívida ao FSF, é na ordem dos 2,2%, o FSM na ordem dos 3%. Portanto, quer dizer, faz sentido nós ir substituindo cada vez mais depressa. Fazendo os pagamentos antecipados ao Fundo Monetário Internacional. Exatamente. Para pouparem juros todos os anos. E fazendo esta gestão fina faz todo sentido. Libertar mais riqueza para a componente de criar e mais emprego. Importante, que não será necessariamente mais importante, ou não é de todo mais importante do que os custos mensais, anuais que o Tesouro e que a República têm com este endividamento, mas é igualmente importante gerir cada vez mais de forma antecipada o calendário de amortizações. O tal alisamento dos calendários. Claro, e tendo uma curva e uma curva de responsabilidades e de maturidades e de cash flows de uma forma mais ajustada depois do período conturbado que ultrapassámos e tivemos de ter ali algum ajuste. João Queiroz, André Almeida, como sempre, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas.